Você já deve ter jogando o jogo da memória, eventualmente você vai lá, abre uma carta e lembra, nossa, eu já abri essa carta. Porque tem tanta carta lá que você esquece aquelas que você já viu e aquelas que você ainda não viu. Um programa de computador tem o mesmo problema, uma operação tem o mesmo problema. Ela precisa armazenar de alguma forma as posições que ela já avaliou e aquelas que ela não avaliou. Senão, ela nunca vai saber se ela já avaliou todas as posições ou o algoritmo fica muito ineficiente, porque você fica comparando posições que você já viu antes. No caso do jogo das cartas, isso é bastante difícil, porque você não tem nenhuma organização das cartas. Você não sabe aquelas que você já viu ou não viu, a não ser que você consiga marcar cada uma delas. É o caso dessa aqui. Como que você diz qual você já viu e qual você não viu? Você precisa vir e basicamente marcar aquelas que você já viu. Isso é custoso. Imagina, você precisa na memória ter uma referência para cada posição de memória, para cada registro que você acessou. Isso é caro. Agora, se a gente utiliza a informação de como essas cartas estão organizadas, imagine que no jogo da memória eu organize eles em uma sequência, eu consigo utilizar apenas um corte para me dizer quais partes eu já avaliei e quais partes ainda faltam serem avaliadas. É isso que a busca sequencial faz. Só que imagina, para cada novo acesso, para cada nova comparação que eu fizer, então se eu fizer uma nova comparação, eu preciso atualizar essa partição. E eu consigo fazer isso de uma maneira simples, é sempre andando de um em um, sequencialmente. Então, a cada nova operação, se eu não encontrar, eu atualizo a minha referência do ponto de bipartição, entre a parte que eu já avaliei e a parte que eu não avaliei ainda. Então, qual que é a cara do nosso problema, da implementação da busca sequencial? Ela vai ter aquelas 3 operações que a gente viu. Seleção, acesso e comparação. Só que a seleção, ela seleciona o primeiro elemento, depois o segundo, depois o terceiro, e assim por diante. Até chegar no final, caso o elemento não seja encontrado. Aí eu sei que o elemento não se encontra naquela sequência. Então vamos ver a cara desse programa. Lembre, ele vai ser um booleano, vai receber uma busca, e ele vai receber o vetor, o número de elementos e a minha referência x. Certo? Ela vai ter um loop. Dentro desse loop, eu vou selecionar uma posição que eu vou armazenar na variável i. Então, eu vou colocar int e em algum momento eu faço essa seleção. Quando eu já fizer essa seleção, eu acesso o elemento que está naquela posição utilizando a posição do vetor, porque eu tenho um mapeamento direto entre a posição da sequência e a posição do vetor. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. V e I, eu vou ter o elemento que está naquela posição do vetor. E a comparação, eu utilizo um operador de comparação com o x. Então, com essa operação, eu já faço o acesso e a comparação ao mesmo tempo. E o que eu sei é que, se essa comparação for verdadeira, então, se eu tiver algo do tipo assim, eu posso retornar verdadeiro, o true. Então, agora, o meu desafio é selecionar o i. Na busca sequencial, o primeiro elemento desse i vai ser o i, vai ser igual a 0. Mas lembre, eu posso continuar esse loop até quando? Enquanto o i for menor do que o número de elementos. Então, enquanto i for menor do que n, lembre-se, o i ele diz o número de elementos, 10, mas os índices que eu tenho vão de 0 a 9. Então, se o i for 10, já não existe mais essa posição e eu já completei toda a minha busca. Agora, se dentro desse loop eu não encontro, a minha comparação me retorna
falso, eu preciso avançar para a próxima posição. Então, eu vou fazer um incremento na variável i. E isso finaliza o meu algoritmo. Veja, eu tenho aqui a minha seleção, que é começando na primeira posição e incrementando a cada loop. Eu tenho também o meu acesso. Nossa. Eu tenho também a minha comparação. Esse código pode ser reescrito utilizando um for, para ele ficar um pouquinho mais claro. Então vamos ver como que esse algoritmo funciona com uma instância desse problema. Então aqui eu tenho uma sequência. Eu tenho o meu apontador para a primeira posição, meu V. Eu tenho o meu N, que aqui vão ser 7 elementos. Eu tenho o meu X, eu estou buscando o 4. Estou buscando o 4. No meu algoritmo, eu vou criar ainda o meu II, que inicialmente está na posição 0. Vamos seguir o nosso algoritmo. Vou escrever ele aqui, mas eu vou escrever ele aqui como for, que ele fica um pouquinho mais fácil. Então, eu posso fazer um for, a primeira posição, int i igual a 0, enquanto i for menor que n, i mais, eu vou fazer que se o v de i é igual a x, retorna verdadeiro. Se ele sair fora, ele vai retornar um falso. Certo? Então, vamos lá. Ele começa, na nossa execução, ele começa em i igual a 0, e eu vou acessar o meu v de ii, quer dizer, o meu v de 0, que é 2, é igual ao 4? Não. Então, eu continuo. O meu ii agora vai receber 1. Então, o meu ii ele está apontando para essa posição aqui. Aí eu vejo, 7 é igual a 4? Não, continuo. O i incrementa e o i agora vai ser um 2. E assim por diante, até que eu vou chegar que o meu ii é igual a 4. E essa comparação vai me retornar verdadeiro, porque é pela resposta da minha comparação, e a saída do meu programa vai ser verdadeiro. Agora, se eu estivesse buscando, por exemplo, em vez do 4, eu estivesse buscando o 8, que não se encontra. O i ia crescendo até que ele vai chegar no momento que ele está na posição 6. E ele vai comparar o v de 6, que é o 5, com o 8. Não vai encontrar. Ele vai continuar com a incrementação e o 6 vai virar 7. Aí ele vai entrar aqui no i menor que n. 7 é igual a 7. Então ele vai sair para fora
desse loop for, ele vai retornar falso. Então, essa é a carinha do nosso programa de busca sequencial. Ele tem algumas variações. Por exemplo, por que eu estou começando da primeira posição indo para frente e não vindo do fim e para trás? Tanto faz, o algoritmo é exatamente o mesmo. Mas a gente diz que a busca sequencial é crescente quando eu começo da primeira posição e vou até o final desse vetor. Eu chamo ela de busca sequencial decrescente quando ela começa da última posição e ela decresce até a primeira posição. Então, vamos reescrever esse algoritmo numa versão decrescente? Então, vamos lá. Então, a gente tem na versão crescente um for, veja, começa na primeira posição, a gente faz que i é menor que n, e i mais, e eu faço que se o v de i for igual a x, retorna verdadeiro, senão eu dou um retorno falso. Na nossa nova versão, eu quero começar da última posição desse vetor. Qual que é a minha última posição? Lembre, se eu tenho o meu vetor aqui, eu vou desenhar um vetorzinho pequeno aqui, que ele tem 2, 3, 7, 3 posições. Ela vai ter o 0, 1 e 2. E o meu n igual a 3. Então, as minhas posições nesse vetor são, na verdade, 0, 1 e n menos 1. N menos 1 é a última posição. Ela vai de 0 até n menos 1. Então, a minha última posição é qual? Minha última posição é a n menos 1. E eu vou continuar essa busca enquanto o meu i for um número válido. Enquanto ele for maior do que 0. E por fim, a cada interação eu vou decrementar esse índice, certo? Vamos encerrar agora. A minha comparação é a mesma, veja, eu só estou mudando a seleção. A comparação, o interior dessa comparação é exatamente igual. E se eu não encontrar nada, o retorno é falso. Veja que a função é exatamente a mesma. Então, essa é a busca sequencial. Como um desafio, tente implementar essas duas operações como uma função recursiva. Será que vocês conseguem? No próximo vídeo, a gente vai discutir o outro algoritmo que a gente vai utilizar nessa disciplina. Outro algoritmo de busca, que é a busca binária. Então, até o próximo algoritmo. Então, até o próximo vídeo. Então, vamos ver como que a gente implementa a versão recursiva da busca sequencial. Na versão iterativa, eu utilizo uma variável, o ii, para indicar qual que é o elemento que eu estou avaliando. Eu acesso esse elemento, eu comparo esse elemento com a minha referência, minha chave de busca, e se for o elemento que eu estou buscando, termina aqui a busca. Se não for o elemento que eu estou buscando, eu vou atualizar a posição desse ii sequencialmente até finalizar o meu vetor ou até que eu encontre esse elemento. Na versão recursiva, eu vou fazer para cada chamada de função apenas um acesso e uma comparação. A estratégia é o seguinte: quando eu for comparar com o primeiro elemento, eu tenho duas possibilidades. Ou o elemento
é igual a minha chave de busca, eu termino a minha busca aqui, ou alternativamente, a minha resposta vai ser continuar a busca no restante da sequência. Então, minha chamada recursiva é: avalie o primeiro elemento se ele existir. Se ele for o elemento que eu estou buscando, eu termino a minha busca aqui e retorno o valor. Caso ele não esteja na minha primeira posição, eu continuo a busca, só que agora eu utilizo como sequência todos os elementos que eu ainda não avaliei, que estão à frente deste que eu avaliei. Vamos ver como é que isso fica como uma implementação. Então, novamente, eu vou ter um booleano, ele vai fazer uma busca. No caso, ele vai ser um char, ele vai ter um n e eu estou buscando uma chave x. Certo? Então, eu vou ter aqui o meu vetor, eu vou ter o meu v apontando para a primeira posição, eu vou ter o meu n indicando o número de elementos que eu tenho. Nesse caso, seriam 6. E eu tenho o meu x, que diz algo que eu estou buscando. Poderia ser um D, por exemplo. Então, quais são as possibilidades que eu tenho? Uma primeira possibilidade é que o meu vetor, a minha sequência, é vazia. Imagina que eu tenho um V apontando para um vetor vazio, onde o meu n é igual a 0. Nesse caso, a minha chave de busca não está contida na minha sequência. Se não existe nenhum elemento na sequência, então o elemento que eu estou buscando não pode estar lá. Então, se o meu n for menor ou igual a 0, eu retorno falso. Mas vamos considerar que existe elementos lá. O meu n é maior ou igual a 0. Então, a primeira coisa que eu vou buscar é se o primeiro elemento for igual ao elemento que eu estou buscando, então eu retorno verdadeiro. Caso isso não aconteça, que é o exemplo aqui, então eu preciso continuar a minha busca, a minha resposta vai ser continuar a minha busca, só que agora o meu novo espaço de busca, em vez dele ser todo esse aqui, ele vai começar da segunda posição, porque a primeira posição eu já conheço. Então, esse meu novo V, ele vai apontar para a segunda posição. E o meu novo n, ele vai ter apenas 5 elementos, porque o primeiro não existe. E esse meu primeiro v eu posso fazer uma aritmética de ponteiro de maneira que ele vai ser igual ao anterior mais 1. Então, essa minha nova busca vai ser na posição v mais 1, com n menos 1 elementos, mas a minha busca, o x, continua o mesmo. Então, essa é a cara da minha busca sequencial numa implementação recursiva. Veja que a cada nova chamada recursiva, eu altero o meu espaço de busca. O meu novo espaço de busca agora é esse aqui. Essa é a versão crescente. Eu começo a minha busca na primeira posição. Como que eu faço essa implementação agora na versão decrescente? É bastante simples. Na versão decrescente, veja, eu vou ter o meu vetor com o meu v apontando na primeira posição e o meu n com o número de elementos.
sei lá, nesse caso eu tenho 5 elementos no meu N. Agora, o que eu farei na minha primeira comparação é verificar o último elemento dessa sequência. No caso de que esse meu x ele é um outro elemento, vamos colocar um f, um elemento que não existe. Então, na minha segunda chamada, eu vou ter que continuar o meu espaço de busca apenas nessa porção do vetor. Veja que para o meu novo vetor, ele continua começando na mesma posição, mas o que muda é que o meu novo n tem um elemento a menos, então ele vai ser 4. Então, a cara dessa função vai ser como? Ela vai ser booleana, vai ser uma busca exatamente da mesma maneira, com char v, int n e um char x. Da mesma forma, se o meu n for igual ou menor a 0, retorno falso. Se não existir nenhum elemento, ele cai fora. Agora, se o último elemento, que é o n menos 1, for igual ao x, eu retorno verdadeiro. Seria o caso se esse e fosse igual ao que está no x. Caso contrário, eu continuo a minha busca, mas com espaço de busca reduzido, que agora ele continua começando na primeira posição, apenas o n, que terá um elemento a menos, e o meu x, que continua o mesmo. Então, essa é a implementação recursiva decrescente da nossa busca sequencial. Legal, né? Então, depois no próximo vídeo, a gente vai começar a olhar num outro algoritmo, que é a busca binária. Então, até lá.